Olá, meus amigos, bem-vindos à programação em língua portuguesa aqui no canal 49. É com muito gosto que estamos convosco, que neste programa Os Portugueses no Val, que em pleno verão de 2014 estamos a celebrar precisamente 24 anos que o programa Os Portugueses no Val começou. Começou no ano de 1990, portanto já lá vão 24 anos que começamos aqui no canal 49 este programa. E aqui estamos, aqui continuamos a falar em língua portuguesa, aqui continuamos com este programa uma vez por semana, de semana sim, semana não, eu e as outras semanas intercaladas pela minha amiga e colega a doutora Lúcia Noia, que aqui estará, portanto, de hoje a 8 dias com o seu programa sobre saúde e serviços sociais. Hoje, e como sempre, falamos da nossa comunidade e falamos dos acontecimentos, daquilo que somos em terras americanas, e hoje, como já notaram, temos um convidado, é meu colega, meu amigo, o professor Clemente Fagundes. Clemente, muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado por teres tirado tempo do teu precioso verão de descanso, não é? Porque a gente aproveita o verão para descansar um pouco o trabalho que temos durante os outros meses nas aulas e também para preparar aulas, não é? Sim. Obrigado por teres tirado tempo do teu tempo precioso para estares aqui comigo e conversarmos um bocadinho sobre esta coisa de ensinar português. Não, é o meu prazer estar aqui e sim, precisamos do nosso descanso, mas isto é uma vontade que eu tenho de receber o teu convite a vir aqui. Eu agradeço imenso e vamos conversar um bocadinho sobre. Eu penso que para o ano começas o teu quarto ano ou quinto? Não, para o ano começa o meu quinto ano. Portanto, já tens quatro debaixo do cinto, como se diz em inglês, under the belt, não é? Portanto, vais começar o teu quinto ano e agora, a última vez que nós falámos, ainda estavas, já vão 2 anos, salvo erro, ainda estavas, portanto, nas duas escolas, na Tular Western e na Mission Oak, mas já o ano passado estás só numa escola agora. Explica isso aos nossos telespectadores. Agora estou só na Mission Oak, dou 5 aulas de português, o português 1, português 2 e agora o português 3. O ano passado tive o total de 140 alunos entre as 5 aulas. Infelizmente eu gostava de estar também a dar aulas no Western, mas com um volume de alunos e da maneira que quiserem correr, fiquei só a dar aulas no Mission Oak. E tenho a nossa colega Belina Feijó, que também foi convidada para estar aqui hoje, mas não pôde porque está a fazer um curso esta semana em Hilmar, uma coisa chamada Start Talk para professores de língua. Entretanto, Clemente, bem, eu sei que gostavas de dar aulas nas duas escolas, mas por um lado talvez é mais conveniente, não tens que andar de escola em escola, não é? Sim, é mais conveniente. Tem mais tempo para preparar as coisas e não é tanto cansativo. Claro. E mais contacto com os alunos. Mais contacto com os alunos e com os professores só com os outros meus colegas que dão aulas no Mission Oak, porque da outra maneira só se vinha, era o chamado A-Day e o B-Day, só passava cá o dia sim, dia não, não é? Dia sim, dia não. E era nos dias de B é que estava no Mission Oak e tinha 3 aulas, não tinha período vago e era sempre e depois também tinha que mudar de aula depois de estar lá, não era sempre na mesma aula. Depois era sempre um tempo sempre a correr e não sentia que me estivesse só na minha casa. Claro. Agora só numa escola sente-se mais parte da equipa. Mais parte da equipa, é verdade. Portanto, para os nossos amigos telespectadores que não sabem, a língua portuguesa já agora damos esta informação, se tudo se confirmar por aquilo que estão a tentar conseguir os dados, porque os chamados yearbooks, que são aqueles livros que os alunos recebem, as pessoas sabem, talvez já viram os seus filhos ou os seus netos com aqueles livros que recebem no fim do ano, que no meu tempo custavam $15 e agora já custam 60 e tal. Mas no meu tempo também eram mais fininhos, agora são uns livrões. Portanto, esses livros, e tem sido através desses livros que nós temos estado a fazer uma pesquisa na nossa escola, na Tular Union, porque foi lá e na Western, e por aquilo que nós tentamos saber, vamos verificar porque há incrivelmente o anuário, o yearbook, do ano de 74, 75, ninguém consegue, a não ser alguém que tenha concluído a escola nesse ano, mas também está no museu. O Museu Tular tem os anuários de todas as escolas. E então a minha amiga, a senhora Terry Brasil, que é do Museu Tular, está a fazer essa pesquisa para ver, porque eu penso que para o ano vamos celebrar 40 anos da presença da língua portuguesa no Tular Union High School.
E dali a um ano ou dois começou também no Western, não é? Sim. Porque no teu tempo tiveste no Western Union já agora. Eu graduei da escola de Tulare Western. Ok. E no teu tempo já tinha português? Tinha português, tinha a nossa mestra, a senhora Galucci. Já estava lá. Antes estava na escola secundária em Strathmore. Em Strathmore só dava em espanhol. E tirei 2 anos de espanhol. Mas depois, quando mudei para a escola de Tulare Western, tinha a senhora Galucci que dava português. E para me ajudar, que eu já como vocês sabem, eu emigrei, tinha 10 anos, 4ª classe, e já estava-me a esquecer um pouco de escrever e da língua portuguesa. E depois de ter a língua portuguesa a ser oferecida na escola, e queria renovar aquilo que tinha aprendido quando estava nos Açores. E ajudou-me, para dizer a verdade. Ajudou a tirar aquelas aulas. Embora era só 45 minutos, não eram 2 horas. Não são 2 horas como é agora, mas ajudou-me naquele tempo. Isso é bom que digas isso, porque antes... eu recordo-me, houve uma polémica muito grande e uma das minhas mágoas que eu tenho, e já o disse aqui no canal 49 e já o disse publicamente, já o escrevi, é que muitas vezes a comunidade não soube aproveitar, no bom tempo da palavra, a professora Lídia Galucci. Eu acho que ela, havia aquela discrepância, porque ela era brasileira e nós não somos brasileiros, somos dos Açores, mas eu penso, e talvez o Clemente também possa testemunhar, eu tenho testemunhos não próprios de mim, mas dos meus filhos, que não vieram de Portugal, mas foram criados a falar português. E sabiam, e tiveram na escola dos Centros Portugueses de Evangelização e Cultura durante o Steven 5 anos, o Michael 4 ou 5 também, e sabiam ler português quando foram para a escola secundária, mas aprenderam ainda muito com a Sra. Galucci. Eu penso que quando se quer aprender, mesmo que se saiba algum português, sim, sempre se aprende, não é? Para mim, ajudou, embora foi só 2 anos com ela e não foi nada de português, nada muito avançado. Claro. Mas dê-me outra vez aquela revisão, porque quando se imigra, chega-se aqui, sabemos só falar português, mas depois a força toda é para falar inglês. E que aquele esforço todo, embora falemos ainda em português em casa, mas perde-se. Claro. Perde-se o sintaxe da língua, certas coisas, e meu pai, que tinha sempre muita vontade de ir para trás para os Açores, como todos, ainda naquele tempo, queria que eu continuasse e aprendesse a língua portuguesa, e dê-me valor, é por isso... Eu adoro mesmo, eu penso que ela gostava de mim, a senhora Galucci, e eu gostava dela, embora... Ela gostava de toda a gente que gostasse de aprender. Eu penso que sim, e dou sempre muito valor a ela. Eu acho até, em ser agora professor português, eu acho que se naquele tempo, se não podia ter vindo outra pessoa, outra professora, mas naquele tempo, ela foi muito suficiente para continuar o português na área. Que ela dava em Tulare Western e dava no Union e é que tomava conta. Ela fazia ainda muita coisa. Ela fazia precisamente o trabalho que eu, há 19 anos, quando comecei, o trabalho dela. Aliás, ela dava 5 períodos, não dava 6, tinha um período de preparação. Sim. Mas quando me empregaram, o Western quis ter português 1 e 2. E, portanto, eu fazia Union de manhã, viajava durante a minha hora do almoço e dava 2 períodos à tarde. O Western era tradicional, de 50 e tal minutos, e nós no Union já éramos o chamado bloco, não é, de 2 horas. Portanto, era uma espécie de um pesadelo, digamos assim, preparar as aulas, porque não eram todas iguais, não é? Mas eu dou muito valor, de facto, à professora Lídia Galucci e espero que a comunidade, pronto, ela já não vive nesta zona, espero que ela ainda seja viva, penso que sim, que ela é uma mulher nova. Que já recentemente, no Facebook, até foi no Facebook, ela ficou por ser minha amiga, então ela vive no estado de Maine, e ainda muito bem disposta, não sei, ela já vai ter a sua idade, mas ainda muito bem disposta. Sim, ela reformou-se, portanto, há 19 anos. Reformou-se há 19 anos e portanto, deve estar perto dos 80, com certeza. Mas ela foi, não foi acarinhada pela nossa gente, infelizmente,
único e simplesmente por ser brasileira, porque ela era uma professora muito competente. Mas bem, não vamos falar só da senhora Gallucci, embora devemos agradecer a ela e à sua família. Eu acho que ela foi muito importante. Para mim, e naquele tempo, eu só dou a valor a ela do que ela fez. Mas, portanto, foi há 40 anos que nós começamos, segundo os nossos indícios, e o primeiro professor de português foi, que já faleceu muito novo, o professor José Carlos Rebelo, que foi depois professor de inglês como segunda língua, mas foi o primeiro professor de português que tivemos no Tular Union High School. E já estava no anuário da escola em 75, 76. Portanto, já temos isso verificado. Mas há indícios, há algumas pessoas que já me disseram que pensavam que ele estava também em 74 e 75. Portanto, agora é uma questão de nós confirmarmos, ou para o ano ou no ano seguinte, estaremos a celebrar 40 anos do ensino da língua portuguesa nas escolas secundárias de Tular. Começaram sob os auspícios do Sr. Ned Curley, que foi depois superintendente, na altura era o diretor da escola, e depois foi para diretor das escolas todas, não é, como superintendente. Mas bem, Clemente, uma das coisas que talvez nossos amigos telespectadores não saibam e que gostava que nós refletíssemos aqui um pouco, é que, e até vem na linha da gente falar da senhora Liuba Gallucci, da professora Liuba Gallucci, por ser brasileira, é que muitos dos nossos alunos, eu sei, passa-se comigo, sei que se passa contigo, acho que também que se passa com a nossa colega Belina Feijó, e é que muitos dos nossos alunos já não são de origem portuguesa. Portanto, mais ou menos a percentagem que, neste ano passado, o ano que vem, a gente não tem as listas, obviamente. Deste ano que passou, de origem portuguesa, vamos dizer, pelo menos um dos pais de ser português, talvez tinha 30%. 30 ou 35%, ok. Quer dizer que a maioria são hispânicos. Claro. Hispânicos, e talvez vai fazer parte de 55% a 60%. Porque também essa é a maioria dos alunos que estão na escola, não é? É a maioria dos alunos que estão na escola. E depois também aparece o que é qualquer, como sei que vamos dizer, os anglo-saxónicos. Anglo-saxónicos. Os brancos, entre aspas. 2 ou 3 que aparecem misturados nas nossas aulas. Mas é o que tem sido nas minhas aulas, e penso que nas nossas aulas é assim. Uma coisa que eu até estava a pensar em falar nisto, também, que se esse assunto fosse puxado, é que eu tenho talvez esses 30% de alunos que são luso-americanos nas minhas aulas, mas tem mais alunos que são luso-descendentes nas nossas escolas. O que tem é que eles pensam que eles preferem tirar espanhol. Eu dou o exemplo de uma aluna que ela até faz parte do nosso clube de sopas, e eu perguntei o ano passado, porque não estás a tirar, eu sei que ela é portuguesa e conheço os pais bem, porque não estás a tirar português? Os meus pais dizem que é preciso aprender espanhol, que é para poder sobreviver na América. Nem que a América não fosse um inglês. Negócio, e eu fico a pensar assim, os teus pais mesmo pensam que quando acabares 3 anos de espanhol vais poder falar corretamente e fazer com outras pessoas. Se não labutas, se não falas com eles agora, se não usas a língua, que o aprender a língua não é só estar na escola. Não sabe. Temos que usar a língua, temos que usar. Claro. E nós vamos continuar a conversar sobre isso, porque esse é um ponto extremamente interessante, mas temos que ter o nosso pequeno intervalo aqui no canal 49. Voltaremos dentro de 60 segundos. We'll be right back. Até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Olá, meus amigos, comunidade portuguesa aqui do centro da Califórnia, bem-vindos à segunda parte do programa Os Portugueses no Val. Hoje estamos a falar sobre o ensino da língua e da cultura portuguesas em terras americanas, mais concretamente na cidade de Tular, porque infelizmente, e digo isso mesmo, infelizmente, com toda a carga que a palavra tem, Tular é a única cidade aqui nesta zona do Vale de São Joaquim onde se ensina a língua portuguesa. O lugar mais próximo é Los Banos e
Rilmar e depois Turlock, mas todas as outras cidades, desde Merced no norte até, portanto, até a zona, portanto, de Bakersfield no sul, não há outra cidade onde haja português. É uma pena não termos português em Hanford, em Lemoore, em Visalia, mesmo até em Riverdale, Layton, etc. Mas a realidade é que temos-la em Tular. Ainda bem que temos neste momento 2 professores contratados a tempo, chamado tempo inteiro, full-time, eu e o meu colega e amigo, o professor Clemente Fagundes, que aqui está, e a nossa colega Belinda Feijó, que dá 3 aulas, está contratada para dar 3 aulas dia sim, dia não, na escola Tular Western High School. E temos o maior, já agora, com algum orgulho, no termo bonito da palavra, não orgulho, vaidade, só orgulho. Temos, portanto, algum orgulho em que Tular, com cerca de 400 alunos, tem o maior curso de língua e cultura portuguesa em todo o estado da Califórnia e dos maiores nos Estados Unidos. Só nos segue a seguir Massachusetts, onde em Taunton penso que são 500 e pouco, e obviamente em Fall River, onde há cerca de 1.500, porque é quase tudo dos Açores e quase tudo de uma só ilha. Pois é, nessas áreas que falaste, isso é como é chamado o Little Portugal, não é? O Portugal pequenino. Mas estávamos a falar precisamente sobre a novidade de que os nossos cursos estão crescendo, em parte porque continuamos a ter alguns filhos e netos e bisnetos de imigrantes, portanto os chamados lusodescendentes, poucos imigrantes, recordo, temos 1 ou 2, mas poucos que vieram de lá, de Portugal, a maioria ou os pais ou os avós ou os bisavós, alguns até, é que foram imigrantes, mas está a crescer também graças à comunidade hispânica. Eu costumo dizer, e ainda o outro dia disse-o aos meus colegas, os conselheiros, portanto, que são eles, como o Clemente sabe, e os nossos amigos telespectadores talvez não sabem, mas são eles que muitas vezes motivam os alunos, se não são os pais por trás, a dizerem eu quero que o meu filho aprenda português. Sim. Muitas vezes os conselheiros vão também para espanhol, porque pronto, não sabem outra coisa e pensam que toda a gente precisa falar espanhol. Eu não estou a dizer que não se precisa falar espanhol, precisa falar mais do que uma língua. Precisamos, os jovens devem aprender, e é infeliz que tenham que apenas estar 2 anos no high school, na secundária, a aprender uma língua. Deviam começar a aprender na 4ª ou na 5ª classe, como se faz em Portugal, mas já que não é, deviam pelo menos ser portanto, uma regra do Estado da Califórnia, que tinham que ter os 4 anos de ensino de uma língua para aprender alguma coisa na escola secundária. Mas não é o caso. Bem, eu costumo dizer, estava a dizer aos conselheiros, particularmente para aqueles jovens, e eu sei que o Clemente e eu e a minha colega Belinda também nós temos, particularmente para aqueles jovens que são nativo falantes de espanhol, aqueles que vieram de lá pequeninos, sim, ou que acabaram de vir lá há 3 a 4 anos, temos muitos assim, ou então que nasceram cá, mas os pais sempre falaram com eles em espanhol, portanto são nativo falantes e falam muito bem espanhol. Para esses, é extremamente importante, uma mais-valia aprender a língua portuguesa. E estava a dizer pelo seguinte, porque primeiro, como nativo falantes de espanhol, eles sabem falar muito bem espanhol. Portanto, a nossa gramática, como tu sabes, o vocabulário é muito parecido em muitas coisas. Só temos palavras que são diferentes, mas o esquema da língua é praticamente igual. Somos primos. Depois, se eles já sabem inglês, porque estão a aprender inglês, muitos até já falam bem inglês, são nativos falantes do espanhol e sabendo comunicar em português, podem ir em qualquer parte, desde o Alasca no norte até a Argentina no sul, num continente de 600 e tal milhões de habitantes, e podem se entender com toda a gente. Não, porque são as 3 línguas desta zona. E eu vejo alunos desses, como acabaste de dizer, que sabem perfeitamente o espanhol e sentem um grande entusiasmo, e quando entram nas aulas, vêm mesmo a dizer que quer aprender, quer ser trilingual, aprender 3 línguas. Claro. E eles fazem grande esforço. Ao princípio, hoje leva-se tempo a mudarem o... claro, gostam muito de dizer gosto em vez de gosto. Mas assim que chega-se ao fim, por exemplo, mesmo o primeiro ano, já se vê uma grande diferença. E têm muito interesse pela nossa língua. E têm vontade, nem só vontade para a língua, e gostam de saber o que se passa em vídeos que mostramos dos Açores, ou, por exemplo, mesmo de festas, porque é uma coisa diferente para eles. Claro. E eles sentem aquele entusiasmo às vezes, e não estou a dizer isso, até gostava de não dizer isso, mas às vezes sentem mais interesse que seja alguns dos americanos. Nós falamos com alguns dos nossos alunos é que porque falam meia dúzia de vocábulos em casa, e ainda bem, e porque, portanto, sabem o que é uma festa, pensam que sabem tudo sobre a língua e cultura portuguesa. Isto é mau porque quando a gente
pensa que sabe tudo sobre qualquer coisa. Se eu, por exemplo, gosto de touros, que não é o meu caso, mas se eu gostasse de touros e se pensasse que sabia tudo sobre touros, porque já tinha ido ao meio das touradas na minha vida, nunca mais aprendia nada sobre uma tourada. E, portanto, eu penso que é muito difícil, mas é bom. Eu peço, de facto, aos pais, aos avós, aos tios, que entusiasmem. Como disse há bocadinho o Clemente, é triste quando a gente às vezes vê alunos portugueses a entolar, a aprenderem espanhol, a acabarem 3 anos de espanhol, sem saberem falar muito ou quase nada de espanhol. Não vão saber também muito mais em português. Já vos digo também, porque, como o Clemente disse, é verdade, não se aprende só numa sala de aula, aprende-se depois lá fora, e eles muitas vezes não praticam lá fora. Mas vão saber o mesmo em português que sabem em espanhol. Verdade. Ou talvez um pouco mais. E vão saber coisas da sua história, da sua cultura, vão saber sobre as festas do Espírito Santo, sobre as tradições populares, etc. Vão saber sobre o mundo da língua portuguesa, que não é assim tão pequeno. Portanto, eu peço aos pais, eu eco aquilo que o Clemente disse há bocadinho, peço aos pais, aos avós, aos tios, aos primos, que façam alguma pressão, porque as nossas aulas estão cheias, não precisamos mais alunos, felizmente, mas é bom que, de facto, nossos tenham oportunidade, porque nós gostamos, obviamente, de ter os nossos moços adolescentes lá dentro e a aprender, não é? Eu sinto, em falar a palavra orgulhoso, por exemplo, eu fui à graduação do Mission, fizemos fazer parte, e quem leu o Bem-vindos foi um aluno meu e também já seu. O Jonathan, agora fazer o nome dele, o Jonathan Porter. Jonathan Porter. E leu muito bem. E eu estava mesmo sentado mais na frente, talvez 4 fiadas ao pé dos alunos, e eu não podia parar de sorrir. Porque sente-se orgulhoso que ele é de pais, da mãe, a família portuguesa, de um lado, e do outro é americano. Exato. Mas ele é orgulhoso em aprender português, e ele leu muito bem. E nós, como professores, depois a ver aquele resultado, dá um orgulho. Está ali a falar, está ali um aluno numa cerimónia basicamente inglesa, ali a praticar a nossa língua. E com um nome como Porter, que não é um nome português. E nome Porter. Nós ser orgulhosos e de gostarem de ver os nossos alunos americanos a praticar a nossa língua, a saber, não é saber que vão acabar de saber falar tudo, mas conhecer a história, conhecer Portugal, o que é... Elementos importantes da cultura portuguesa. Sim. E nos 5 minutos que nos restam, meia hora parece muito tempo, mas está quase a acabar, eu gostaria que falássemos um bocadinho sobre sopas, porque é a nossa associação estudantil. Sim. Não tem muito a ver com as aulas, mas tem, porque obviamente recrutamos dentro das aulas. É uma associação que também tem perto de 40 anos. Aliás, eu penso que em algumas escolas, penso que na Western, a Associação Portuguesa, o Portuguese Club, começou antes das aulas. Segundo me disseram, mas eu não tenho esses dados concretos. Também me disseram que no Union também tinha começado, um grupo de alunos tinha começado um Portuguese Club antes das próprias aulas em português. Mas é provável que até o clube seja mais antigo do que as aulas, porque acontece em muitas zonas. Mas bem, era chamado Portuguese Club no teu tempo. No meu tempo, não é? Fiz parte do Portuguese Club também. Nós mudamos, salvo erro, foi há 10 anos, vai fazer 11 anos, fez agora 11 anos, aliás. Há 11 anos que mudamos para SOPAS, que quer dizer Society of Portuguese American Students, e eu penso que é uma coisa que eu faço, o Clemente também faz, tem que haver um professor conselheiro, ou advisor em inglês. O Clemente fez nas 2 escolas, com o apoio de outras professoras durante alguns anos. Neste ano, penso que para o ano que vem a colega Belinda Feijó também fará parte mais ativa do SOPAS no Tular Western. E eu penso que era importante as nossas comunidades saber que, para além das aulas, tudo o que acontece, aqueles jantares que vocês ouvem, portanto, aqueles acontecimentos culturais, 5 ou 6 que a gente faz durante o ano, são motivados pelo grupo SOPAS e não são parte do nosso contrato. Eu gostava que as pessoas soubessem que a gente não recebe dinheiro por aquilo, não é? Nem pedimos por isso, não é? Nós precisamos fazer o que penso que é 10 horas de... Sim, basta 2 jogos de futebol. 2 jogos de futebol. Exato. E se não quiserem fazer aquilo que eu gosto até muito de futebol, podem ser advisors. Claro. E escolhemos, e eu acho que da nossa parte, como fazemos damos as aulas em português, é quase uma obrigação, eu não cito obrigado, mas... Sim, não é obrigação, porque os colegas de espanhol não fazem. Não fazem, mas
como temos os alunos nas aulas de português, temos mais contacto com eles para fazerem parte das sopas. E acho que nós fazemos com gosto. E fazemos com gosto. Eu gosto de ser o advisor de sopas, mas dá trabalho, como é tudo que se quer para ser bom, dá-se trabalho. Tira-se das horas, tira-se das horas do almoço, tem que se organizar as coisas, tem que se organizar para fazer os fundraisers. Mas com os pais à noite. Mas chegaste ao ponto. O ponto é que os nossos colegas de espanhol não fazem essas coisas. Tem o seu clube de espanhol, mas não fazem as atividades que nós fazemos, em parte das sopas. Não, e normalmente há, para um professor de português, por exemplo, na minha escola, há outros 5 de espanhol, tu a mesma coisa. E normalmente é um professor de espanhol ou 2 que está envolvido, os outros não fazem, não é? Nem todos, e eles podiam fazer várias atividades, mas não fazem. Não fazem metade daquilo que nós fazemos. E nós, às vezes, os pais talvez sentem-se, nós andem a pedir muita coisa deles para aguentar o clube à frente, mas tem que ser. Que não só eu, nem só tu, nem só a Belina podemos fazer sozinhos. Para aguentar o nosso clube, para as atividades que fazemos, precisamos do auxílio e a vontade dos pais todos, dos alunos e dos alunos também. Claro, claro. E os alunos gostam e participam, e eu penso, honestamente, que também os pais têm alguma obrigação em apoiar os seus filhos quando eles estão na escola. Sim. Até porque, se estão na escola secundária 4 anos, pode ser muito tempo, mas 4 anos passa-se assim, muito rapidamente. Clemente, resta-nos menos de 1 minuto e eu quero agradecer. Foi um prazer estar aqui contigo a conversar. Boa sorte para o ano. Eu sei que as pessoas, apesar de pensarem que a gente tem 2 meses de férias, no meu caso, e sei também que o Clemente, já começamos a trabalhar, a preparar as ideias novas e coisas diferentes para fazer todos os anos, para não ser sempre o mesmo com os alunos. Portanto, mas a continuação de boas férias e esperemos que para o ano tenhamos um ano de sucesso, não é? Sempre queremos ter um ano de sucesso e ter sempre, como acabaste de dizer, sempre ideias diferentes, porque queremos que os alunos gozem e aprendem nas nossas aulas. Muito obrigado ao professor Clemente Fagundes por ter estado connosco, muito obrigado a todos vós em casa por ter estado também na nossa companhia. É com muito prazer que estivemos consigo. Voltaremos de hoje a 15 dias com mais uma edição do programa Os Portugueses no Val, a celebrar 24 anos ao serviço da comunidade portuguesa. Até sempre, muito boa tarde.